Olá, estamos chegando mais uma vez aqui pela TV Sete Lagoas com o nosso programa Santiago Entrevista. Cumprimento você que nos assiste pela TV Sete Lagoas, canal 8 da Claro, TV a cabo. Cumprimento você que nos acompanha também pelo YouTube, nosso aplicativo da TV Sete Lagoas, nosso site. E eu acho que ainda dá tempo, né? A gente vai também veicular esta entrevista na Com Brasil, canal 28 da Sky da 8 TV, para todo o Brasil, na sexta-feira, às 8 horas da noite, até porque é só até o dia 6 que a gente pode falar com os pré-candidatos, né? Estou recebendo um deles aqui, lembrando que o nosso programa tem o apoio da 5bits, www.5bits.com.br. Abraço para você aí da 5bits, né? Equipe 100% está conosco há mais de 10 anos, nosso parceiro. Você que precisa de site, e-commerce, rede social, não deixe de procurar a 5bits. Vou conversar agora com um ex-colega de trabalho e que é o cara mais cotado aí, né? Como pré-candidato a prefeito de Sete Lagoas, meu grande amigo Júnior Souza. Ele veio ainda de verde, né? Porque diz que tem uma esperança enorme, né? Em alcançar um grande sucesso aí na eleição 2024. É um cara que está aí muito bem posicionado aí no dito popular, como dizem, né? Nas preferências. E aí vem se apresentar e vem também bater um papo conosco aqui, porque a gente quer chegar na eleição 2024 com todos os eleitores entendendo um pouco mais o processo e conhecendo os candidatos, né? Por enquanto pré-candidato, mas a gente vai também, com certeza, né, próxima eleição, fazer a entrevista com os candidatos. Por enquanto, os pré-candidatos. Seja bem-vindo, amigo. Que bom te receber. Santiago, muito obrigado, né? Eu fiquei muito feliz com os elogios. Muito obrigado por me receber. A gente trabalhou junto, né? A gente trabalhou, na verdade, para quem não sabe e acompanha de casa, o Santiago foi um dos meus maiores motivadores para que eu pudesse chegar às redes sociais. Eu conto isso em todas as entrevistas que eu tenho oportunidade. Sempre me perguntam, mas como é que você surgiu na rede social? Mas antes de chegar nisso, né, teve uma história, e essa história é bem longa, de quem é o Júnior Souza, de onde é o Júnior Souza. Mas quero agradecer pelo convite, pedir desculpas, né, porque, gente, eu estou devendo aqui o Santiago essa entrevista já faz um tempo. Então, quero te pedir desculpa e às vezes a agenda é um pouco corrida, né, mas a gente está aqui. Que bom que eu cheguei. Tem a hora certa. Exatamente. Certo, né? E aí, se eu tivesse vindo aquela hora, talvez não daria muito tempo. E nós estamos até da quase gente bater nós papo. estamos estreando aos poucos o nosso novo estúdio, né? E essa é a primeira gravação que a gente faz nesse formato aqui, e que né? ficou sensacional, viu, gente? Aqui esse estúdio tem uma peculiaridade, que é o seguinte. Você já gravou aqui, já. Meu incentivador está aqui, né? Da rede social e das câmeras. Um convite muito aleatório que eu recebi para cobrir um evento em Sete Lagoas, e quem acompanha, para que possa entender como que eu cheguei, foi através do Santiago. Santiago me viu um dia na câmera e eu ficava brincando lá na câmera, né? Santiago, eu vou fazer um programa, não sei o quê. E aí ele falou, não, então cobre um evento para mim. Quando ele começou a falar sério, eu entrei em pânico. Um eventinho, né? Um eventinho, porque o evento, gente, era um evento com Maiara e Maraíza, com Amado Batista, com MC Livinho, eu acho, que na época era um evento muito grande de Sete Lagoas. Eu liguei pra Paty, falei, Paty, vamos cobrir um evento comigo e tal. E Paty, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Falei, não, você vai gravar e eu vou ser o repórter. E a Paty super animou. Eu falei, você tá doida, né? Não, nós não vamos fazer isso não, mas tem que fazer. E acabou que foi o Agenda Cultural, que seguiu aí por aqui. O primeiro evento foi Expo 7. Foi uma exposição, não foi Expo 7, Santiago, foi uma exposição que teve, assim, meados de, não lembro, mas foi em junho antes, era Festival Sete Lagoas, alguma coisa assim, e que vieram vários artistas. Aí depois veio Expo 7. Depois veio Expo 7, eu fui para a Expo 7 cobrir o evento pela TV Sete Lagoas. Como é que eu faz? já tava... Como é que segura o microfone? Não sabia, mas foi aqui que eu comecei essa parte aí de câmera, de falar com as pessoas. Na época você estava na Câmara como controlador, né? E que não tinha nada de comunicação, né? Porque eu fiz comércio exterior, depois eu fiz pós-graduação em controladoria e auditoria. E aí tive uma vivência fora. Gente, para quem não sabe, eu tenho 10 anos de experiência no Grupo Fiat. Depois do Grupo Fiat, eu tive uma experiência internacional de 2 anos. Em 2015, eu voltei para Sete Lagoas.
foi quando eu recebi um convite do presidente da Câmara para assumir uma função que era implementação de novos projetos e processos administrativos dentro do órgão público, porque toda a minha parte de experiência de 12 anos era de empresa privada. E aí eu era controlador geral e fazia implementação de ISO 9001, 2015, novos projetos, novos processos, enfim. E aí foi nesse período que eu era totalmente de exatas, com 12 anos de experiência em empresa multinacional, que eu fui descobrir que eu tinha talvez uma vocação para câmera, né? Para rede social, enfim. E aí foi nesse período que eu iniciei, né? Aqui na TV 7 Lagoas, a Agenda Cultural. Então, para quem acha que eu saí da internet, não, gente. Tem uma... E aí naquele convite, eu jamais imaginaria hoje ser talvez um dos canais mais vistos da cidade, né? Hoje na internet, talvez eu seja uma das páginas mais acompanhadas aí, com bastante informação, com muita coisa. Você tem uma média de audiência? Olha, eu tenho uma média de visualização, a gente pode até abrir aqui. Hoje é fácil, né? Que é fácil estar no celular, né? Você vai lá e mas vê a gente tem uma lá, visibilidade. Vamos aqui, ó, ver hoje a aqui. gente tem um alcance. Tô abrindo, gente. O seu é Instagram, né? Instagram, o meu Instagram. Então aqui, ó. Hoje a gente tem uma cota de contas alcançadas, 114 mil contas alcançadas. Dessas 114 mil, em 7 dias, viu, gente? 68,6 são meus seguidores, 31,4 não são meus seguidores. Então, vamos lá. A gente tem um total de seguidores de 136.368. E desses seguidores, aí, 65% são exatamente 7 Lagoas, 4,1 de Belo Horizonte. Depois tem São Paulo, Inhaúma. E eu não sei porque que São Paulo apareceu aqui, na verdade. Porque aqui aparecia em Inhaúma, Curvelo e Prudente de Moraes. Exatamente. Então, dessa quantidade aí. Me estranhei agora com essa quantidade aqui grande aqui. Mas, enfim, é isso aqui. Então, hoje eu tenho um público, na sua totalidade, considerando 7 Lagoas, Belo Horizonte, Inhaúma e Curvelo, de aproximadamente aí 80% do meu público. É um trabalho, né? É um trabalho, hoje grande, é um trabalho. Né? Então, aí eu tenho uma visibilidade diária, quer dizer que você tem um público-alvo maior do que muitas cidades do interior. Aí, hoje eu tenho um público só de stories, a galera que me vê aí, hoje, aqui nesse momento, tem 10.300 visualizações. No dia? No dia, né? Agora, que não tem 24 horas, esse aqui tem 20 horas. 20 horas. E aí no final de semana tem um engajamento natural maior, né? Dá aproximadamente uns 25 a 30 mil visualizações, que a galera tá mais em casa, enfim. Então hoje eu tenho uma ferramenta que as pessoas me acompanham diariamente. Tem os conteúdos diários, mas tem os conteúdos de utilidade pública também, né? Sim. Que a gente faz. É um trabalho importante porque as pessoas estão sedentas de informação, né? Exato. Muitas vezes as pessoas querem sair de casa e sabe que ali na rua tal tem um acidente e que a rua está fechada e eles conseguem ter essa informação em tempo real porque as pessoas naturalmente enviam, né, para a rede social e aí eu compartilho de forma, né, tempo real. Então, pessoal, olha, eu vou sair de casa, tal, vamos ver como é que está o trânsito. Aí vamos ver se tem algum impedimento em alguma via. Eles naturalmente enviam quem está na rua, são meus geradores de conteúdos natural, e aí a gente compartilha na rede social. Da mesma forma que hoje a utilidade pública, ela serve, na verdade a rede social serve para tudo, né, Santiago? Então, hoje a gente tem condições de poder ajudar as pessoas de uma forma indireta o tempo todo, o dia inteiro. Então, não é só o trabalho legislativo que eu consigo auxiliar no sentido de resolver um problema na sua via, de resolver um problema ali de um vazamento, de saber identificar uma falta de água. Então, eu meio que sei o problema de todo mundo o tempo inteiro, porque eu estou em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, a gente não compartilha determinadas situações mais, porque a gente já tem efetivamente uma resposta e uma ação para que aquele problema seja resolvido. Vou te dar um exemplo. Muitas vezes as pessoas mandavam, tem buraco aqui e tal, vamos ver, vem aqui e resolve. A gente já tem uma equipe, que essa equipe vai até o local, avalia ali a situação daquele buraco, daquele vazamento, né, isso aí de forma geral.
E aí nós já direcionamos. Se tiver um protocolo, fica muito mais fácil notificar o órgão, né? O SAI, para que o SAI possa fazer o seu serviço e, obviamente, através de um nosso pedido. Então, isso aí resolve o problema de uma forma mais ágil. Até atendendo as determinações aí, né? As determinações legais para que possam cumprir. Por exemplo, o SAI foi lá e foi um buraco. Precisa tampar e passar o asfalto em 48 horas. Então, a pessoa que tem conhecimento, muitas vezes as pessoas também não têm conhecimento, manda para a gente faz a solicitação e aí o SAI cumpre esse tempo legal aí para poder fazer que aquele problema daquela população seja resolvido. Então, a utilidade pública virou uma ferramenta. Hoje nós temos uma média de mensagens de aproximadamente 500 a 1.000 mensagens por dia. Então, a gente conversa com todo mundo. Nós, além do Instagram, que é uma ferramenta de utilidade, né, ali para as pessoas aproximar do nosso trabalho, a gente tem canais de informação ou canais para atender a população de uma forma muito direcionada no sentido, olha, eu quero falar sobre saúde. Então, nós temos a equipe que fala exclusivamente de saúde. Eu quero falar de SAI, nós temos a equipe para falar só de SAI. Eu estou com um problema, não sei aonde, referente à educação. Nós temos uma pessoa que fala só de educação. Eu tenho um problema que é, enfim, uma orientação com relação à iluminação. Nós temos uma pessoa que fala. Então, eu consegui concentrar de uma forma mais rápida e fácil todo o trabalho legislativo. Então, não necessariamente as pessoas te obrigam a estar presente naquele problema. Hoje nós conseguimos chegar em 5 segundos. Sim. Na verdade, você criou um filtro, né? O pessoal falava, quando eu estudei publicidade, que o principal filtro criado inicialmente foi pela Igreja Católica, né? Que é onde você vai ali no confessionário. Então, o padre fica sabendo de tudo que acontece na cidadezinha, né? Depois criaram o Instituto de Publicidade, que copia isso aí e acaba sabendo de tudo. Acabou que você criou uma ferramenta que também fica sabendo do que está acontecendo com a população. Exatamente. Né? Então, hoje eu posso dizer com propriedade... Você conhece Sete Lagoas bastante. Que eu conheço todos os problemas do nosso município, desde o bairro Lontra, lá no bairro Lontra, até no Tamanduá, da Cidade de Deus Dona Silva até o Eldorado, do Planalto, lá da Estiva, lá do Silva Xavier, até o Colorado, do Itapuã, até o Universitário, né? Então, assim, a gente sabe onde estão os problemas e sabe onde a gente precisa melhorar para que a nossa população se sinta acolhida no sentido de ter prestação de serviço. Então, hoje, eu conheço a cidade inteira, né? Sim. E também, né, eu acho que, para quem não sabe, eu sou da região ali do Montreal, Monte Carlo e Canadá. Fui criado na periferia, então eu sei quais são os problemas desse círculo que está fora do círculo central do nosso município. Eu fui criado lá, então eu sei das nossas dificuldades. Ô Júnior, eu queria que você falasse para mim sobre a sua experiência na Câmara de Vereadores. O que você conseguiu extrair, né, do seu lado profissional, de conhecimento, né, que te engrandeceu, né, como isso? Porque você disse que teve uma experiência muito grande no setor público, né, no setor privado, né? Eu queria que você falasse desse setor público. Você, como pré-candidato, é importante as pessoas saberem. Não, sem dúvida. Agradecer o espaço de novo, Santiago, porque é muito importante a gente poder falar sobre as nossas experiências, até porque às vezes as pessoas, de novo, né, acho que se eu vim da internet, que eu caí aqui de paraquedas na internet, mas não é. Eu tive esse convite, né, que eu disse, do presidente da Câmara para assumir uma responsabilidade que, considerando a minha expertise, é uma responsabilidade relevante, porque era a implementação de novos projetos e a Câmara de Sete Lagoas foi a primeira Câmara do Brasil a ter o selo de certificação internacional através da minha implementação junto aos profissionais lá. E ISO lá, 9001. ISO 9001, versão 2015, né? Era bacana, né? Não sei por que acabaram com isso. Eu acho que com o passar do tempo não é uma prioridade, às vezes, né? Às vezes entra gestor, sai gestor e vê que a gestão, ela é do perfil dela, mas assim, é um selo de certificação internacional que é muito bem visto pela organização privada. Né? E pelas pessoas, obviamente. Mas, né, isso é gestão, não se discute, né? A cada 2 anos muda. Mas, enfim. Então, eu tive a oportunidade ali de fazer a implementação desse programa, desse selo de certificação. E ali, dentre as minhas funções como controlador geral,
eu tinha as atribuições, e dentro dessas atribuições eu passei a ter que estudar para que eu pudesse me tornar um profissional dentro da área pública. Então lá eu tive que aprender o que era PPA, a LDO, a LDO, PPA e Lei Orçamentária Anual, a LOA. Então o que eu fazia? Eu auxiliava a prefeitura, né, os técnicos, a desenvolver o plano de governo ali por 4 anos, fazia revisão de orçamento, fazia a revisão da lei diretriz orçamentária. Para quem não está entendendo nada, são peças extremamente importantes para que o legislativo possa acompanhar as despesas e receitas do município. Então nós temos a lei orçamentária anual, que é a lei que você aprova na Câmara e aí vai para o Executivo executar no ano subsequente. Nós temos a Lei Diretriz Orçamentária, que é aquela que dita como vai ser gasto e ali, nos seus parágrafos, como que essa lei será dirigida, né, que é a diretriz para como será utilizada, e o Plano Plurianual, é o PPA. O Plano Plurianual ele é feito de 4 em 4 anos, pegando o último ano do governo até o ano onde se termina um para que seja executado o outro, né? Então, plano plurianual. Então, ele é feito dessa forma. Então, quando você tem essa base, né, de conhecimento para a elaboração de planos muito importantes de uma cidade que arrecada mais de 1,4 bilhões de reais agora, previsão, você tem base para poder fazer com que ali você consiga orientar, na época como controlador geral, o vereador de como você vai fazer o acompanhamento dessas peças orçamentárias. E aí você vê o universo onde funciona o executivo, onde você tem todas as pastas, onde você tem todas as dotações orçamentárias de como você pode utilizar e como não pode utilizar, o qual setor e segmento ali pode fazer com que seja executado o orçamento. Você pode pegar a transferência, você pode pegar um recurso de um lado, passar para o outro e executar? Sim, desde que seja um recurso que não é vinculado. Aí você vê lá todo o demonstrativo de receita. Você consegue extrair todas as informações com relação ao que você paga de imposto e cai na conta da prefeitura. Então, você tem ali um leque muito grande e um universo muito grande, vasto de orçamento para que você possa trabalhar. Então, nesse contexto, né, eu hoje consigo enxergar basicamente tudo aquilo que a prefeitura consegue executar e o motivo de não executar também, né, que talvez seja muito mais com relação à falta de prioridade do que essa parte aí, que é a parte financeira e orçamentária. Certo. É uma parte, então, você como funcionário da Câmara teve um bom aprendizado, né? E como vereador? Não, como vereador aí vai além, né? Porque aí você consegue visualizar esse cenário, apesar de que você entra mais nas ações de fiscalização, mas que não é tão fácil executar algumas ações em detrimento às prioridades do executivo, porque não é simples você apresentar um projeto e esse projeto virar uma lei e você criar isso, uma ação executada. A função do vereador, quando se diz legislar e fiscalizar, ela precisa efetivamente ser cumprida, né, em razão de você estar como vereador. Então, quando eu cheguei e tive e aí aprendi a como ser, ou como estar, na verdade, um vereador, aí vem algumas dificuldades que são que aí existe a relação política, porque eu fui um vereador, no início, muito opositor ao governo, em razão de não acreditar que as ações fossem efetivamente em prol da população, e aí você passa a enxergar que, às vezes, o seu posicionamento político ele te limita em razão de você ter que solicitar algo e não ser atendido porque você é de oposição. Isso para a população talvez se tornou mais claro, porque a população entende que o fato de você estar apontando algumas ações que precisam ser corrigidas é ruim para quem executa, mas para a população pode ser um posicionamento positivo. Só que aí, em contrapartida, as solicitações elas deixam, meio que colocam numa gaveta e deixam de lado, porque não é tão prioridade, né,
do poder Não é público do em grupo, si, não é né? atendido. Olha, já que você não é do grupo, você não me apoia, né? Meio que você é oposição. Qualquer coisa que chegar aqui a gente vai ver se atende, mas não agora. Deixa lá a população brigar com você, te xingar, porque aí depois, quem sabe, a gente vai lá e fala e grava falando que foi outro vereador que solicitou. Essa é a forma de fazer política, lamentavelmente, né? Seria Tá, mas então foi isso que te fez mudar de posição? Olha, na verdade, não, porque eu não mudei de posição, continuei um vereador independente. Eu tenho propósitos e eu acho que eu tenho, né, que ter algo, ter que ser, eu preciso ser coerente em algumas situações. Eu fui eleito Mas no a início vereador. você se colocou como oposição, aí depois parece que É não porque foi na tão verdade, oposição, porque né? na verdade você vai seguindo caminhos, Santiago, que você se torna independente, né? A verdade é essa. Porque até então, você tem aquelas pessoas que estão próximas, que são pessoas que vai te orientando no sentido de, olha, vai até ali, não pisa ali, não tem que conversar com fulano, não tem que conversar com ciclano. Você vai meio orientado. E quando você percebe que às vezes peraí, essas orientações me levam onde? Uhum. E você vai aprendendo, né, com o processo. Você vai aprendendo. Hoje eu tenho uma experiência de 4 anos e meio de controlador geral como funcionário de órgão público, mais 4 anos de vereador. Então eu tenho aí quase 8 anos e aí você consegue lidar com essas adversidades e saber quem é que está falando bem, quem é que está falando mal, quem é que está julgando com você e quem é que não está. E te dá uma visão muito ampla da política, né? De Sete Lagoas especificamente, né? Nesse caso. Então eu tive que aprender muitas coisas e tomando porrada. Porque, por exemplo, eu não sei se amanhã fulano vai soltar minha mão ou não, ou se fulano vai continuar cumprindo a palavra dele ou não, até para saber quais são os nossos, se o interesse dele é o mesmo que o meu. E nesse meio caminho, a gente ganha muitas pessoas, né, na política, mas também perde. E que às vezes é Deus que fala assim, não, vai ser melhor para você afastar de alguém. Melhor você perder do que se insistir e lá na frente vai ter que... Você perdeu o dedo que perdeu o corpo todo. Né? Exatamente, na política é igual. Bíblico, viu? E na política é igual, né? Na política é assim. Então, assim, melhor Deus afasta aquela pessoa, né? Porque não é ali naquele momento que realmente vocês vão conseguir lidar com essas situações. Ô Júnior, eu entendo esse posicionamento seu, só que assim, tem uma coisa que eu acho que eu não posso deixar, né, essa entrevista sem você falar isso. Porque existem críticas, né? E, logicamente, as críticas, elas vêm de posicionamentos contrários, né? Então, por exemplo, algumas pessoas te apelidaram, por exemplo, de blogueirinho, né? Isso tem um sentido, né? E tem outras pessoas que falam assim, tá, mas como é que ele vai ser um pré-candidato se ele não tem nenhum serviço prestado? Aí eu queria que você, como vereador, né, esclarecesse para as pessoas o trabalho que você fez durante esses 4 anos, para que as pessoas entendam que você estava na Câmara trabalhando. As críticas, elas são consequência do seu trabalho e óbvio que quando você acerta algo que para ela muitas vezes é maior do que aquilo que eu acredito que seja, aí a pessoa critica porque não conseguiu alcançar o resultado ou critica por não fazer igual e às vezes se frustrar em razão de que o meu trabalho é o sucesso que é. É inegável que hoje eu tenho aí 136 mil seguidores. Eu fiz um trabalho realmente de assistir e acompanhar e atender as pessoas. E não vem só, o meu trabalho não começou apenas como vereador, né? Na internet começou desde 2018 para 2019. Então foi um tempo maior para que essas pessoas pudessem me alcançar ou chegar ali para poder receber uma orientação ou atender uma demanda. Então, quando se fala em trabalho de vereador, muitas vezes as pessoas entendem que o trabalho de vereança ele é assistencial. Mas não é só o trabalho... Nesse sentido aí, até quero interromper para dizer o seguinte, né? Todo mundo fala que o papel do vereador é fiscalizar e legislar, né? Criar leis e fiscalizar.
Só que não é só isso, né? Então, assim, para deixar bem claro, eu, por exemplo, hoje conversei com uma pessoa que eu vi ela criticando um vereador, né? E esse vereador, ele trouxe um número de emendas para Sete Lagoas muito alto, sabe? Então, eu sempre falo assim, pô, esse cara já se pagou e pagou dobrado, né? Então, quer dizer, às vezes uma ação que um vereador faz, em lá buscar um recurso que, na verdade, nem parece que é trabalho do vereador, também existe, né? Então, assim, Exatamente. Só dando esse preâmbulo aí, né, para você explicar realmente, né, não só na rede social também que você trabalhou. Exatamente. Como, por exemplo, a gente tem ações de emenda parlamentar também, né? Inclusive, acabamos de anunciar aí mais de 700 mil reais de emendas parlamentares. Inclusive, eu quero agradecer de forma pública o deputado João Vitor Xavier, que a gente levou uma demanda da Polícia Militar e a gente está recebendo aí, vai receber uma nova delegacia móvel, né, onde gera o boletim de ocorrência ali no CAT. Hoje tem um número muito grande de atendimento, porém a que a gente tem já está aí defasada, muito antiga. Então o deputado João Vitor Xavier entendeu a necessidade da população, viu, gente? E aí uma demanda que a gente levou para ele, então ele destinou essa emenda parlamentar para Sete Lagoas. E aí, além dessa emenda, quero agradecer o deputado Fred Costa, que também mandou 200 mil reais de emenda parlamentar para o Hospital Nossa Senhora das Graças recentemente. Recentemente há 3 semanas agora. Então, não é só também legislar e fiscalizar, igual você está falando, né? A gente, além dessas, teve outras com a parceria com outros deputados, que também enviou mais de 1.800.000 reais de emenda parlamentar, como a quadra do Marisa Fleury, como outras que eu não vou me recordar nesse momento, mas que foram necessárias para que algumas entidades e órgãos pudessem receber aí emendas do Estado e também do governo federal, né? Então, o trabalho da rede social compõe o trabalho de legislar e fiscalizar, né? Além disso, de poder proporcionar para alguns órgãos um recurso que talvez muitas vezes não estava esperando, né, Santiago? Você considera esse trabalho da rede social mais de fiscalização? O trabalho da rede social é amplo, é muito amplo, só fiscalizar. Porque o da rede social, eu tenho uma prestação de serviço, eu tenho um atendimento, eu tenho direcionamento, eu tenho informação, eu tenho notícia, eu tenho... É muito vasto. E também lá dentro tem um trabalho de fiscalização. Um exemplo. Um certo dia eu fui gravar... na verdade, eu não fui gravar. Eu fui verificar uma denúncia dentro de uma unidade de atendimento. E aí, nessa unidade de atendimento, o segurança falou, não, você não vai entrar aqui, eu vou te acompanhar. E assim, eu tenho uma coerência comigo que eu vou e ando nos locais de circulação comum, como agente fiscalizador, e eu não escondo no sentido, olha, ali por exemplo, uma sala vermelha, eu não entro. E aí o segurança foi atrás de mim e ali ficou meio que, o que você vai fazer? Inibindo. Aonde você vai? Eu falei, não, cara, eu sou vereador, né, eu estou aqui como vereador, eu estou aqui para fiscalizar, então, com licença, mas eu vou atrás de você. Eu falei, perfeitamente, você vai atrás de mim? Então eu vou gravar aqui, mostrar que você está andando atrás de mim, porque eu sei do meu lugar. E aí esse cara foi aí andando como se estivesse escondendo algo, né? E aí realmente, quando você é um agente fiscalizador, você tem que, peraí, o que você está querendo esconder, né? Você tem alguma coisa aqui de errado? Né? Será que realmente a denúncia procede? Então, nesse momento, a gente tem esses embates, essa questão aí. Como outras que aconteceu, por exemplo, no CCZ, que não permitiram a entrada, tiveram que chamar a polícia, enfim... Como legislador, eu tenho autonomia de entrar em locais públicos para entender o processo ou o que está acontecendo. Mas, enfim, né, isso aí vai, óbvio, para a rede social, que é uma situação que as pessoas precisam entender, né? A função de vereador, logo de vereador. Mas, óbvio que tudo no seu devido, na sua devida proporção. Né? Não sou aquele cara que vai chegar lá e vai... como alguns outros, né, que não são de Sete Lagoas, mas tem outros perfis aí de São Paulo, Rio de Janeiro, que são basicamente assim, eu compreendo o limite do trabalho. E aí, nesse sentido, eu acho que eu mudei a forma de se fazer a política legislativa, levando para a rede social
novas ações para a sociedade. Hoje, por exemplo, nós temos uma forma de mostrar, né, dentro do trabalho de legislador, que existem oportunidades de emprego. Então, muitas pessoas me enviam e agradecem. Olha, Júnior, obrigado por você ter buscado, né, a parceria ali de postar vagas para que a gente pudesse ter ali uma oportunidade para mandar o currículo e ter um emprego. Então, isso não é função de vereador, né? Por exemplo, a gente tem ações como de vaquinha online, de ajudar pessoas que, por exemplo, a gente teve situações recentes de famílias que a casa foi incendiada e ali a casa pegou fogo, perdeu tudo, e a gente ajudou a divulgar a vaquinha online para que essas famílias pudessem reconquistar tudo, resgatar o sonho. Isso não é trabalho de vereador, mas mesmo assim eu faço porque eu estou pensando no próximo, né? Por muitas vezes a gente recebe situações que são assim, que não é função de vereador, mas a gente está lá para acolher, né? Com relação a projetos, tem projetos que você fez ou hoje você atua pouco com inclusive hoje a gente acabou de fazer uma ação linda, que é o selo Pet Friendly, que é uma lei, na verdade, em Sete Lagoas, que faz com que os estabelecimentos comerciais, ele permita o trânsito do seu pet. Para quem tem pet, gente, é uma lei de inclusão, porque muitas vezes quem tem, não tem oportunidade de sair de casa para poder fazer uma compra, porque às vezes o pet está sozinho, ou precisa ter alguém ali para poder cuidar, enfim. Existem regras dentro de quem tem, né, um pet. E aí hoje vários estabelecimentos já aderiram. Um exemplo aqui, o próprio Shopping Sete Lagoas, a gente fez recentemente uma entrevista muito legal e que as pessoas não têm ideia, né, que pode levar o seu pet para poder passear. E hoje a gente começou a fazer uma ação, né, nas lojas do centro da cidade, onde várias aderiram, como o Amigão, como, por exemplo, a Época Fashion, o Malucão. Então, são lojas que ali você pode circular com o seu pet normalmente. Então, a pessoa não fica inibida, Santiago. Está passando pelo centro ali com o seu pet, não fica ali tão inibida de poder entrar na loja e falar assim, olha, aqui você não pode entrar. Então, a gente criou esse selo que inclui, né, na verdade. Então, a gente tem vários outros, enfim, se eu for citar aqui, a gente tem ações, mas hoje, especificamente, foi muito legal que a gente teve a oportunidade de concretizar algo que veio da causa animal, que é uma das minhas pautas, para que a gente pudesse dar aí a oportunidade dessa pessoa que possui um pet poder ir ao centro e entrar naquele estabelecimento sem ser constrangida ali com o seu pet, enfim. Você deve ter um site, né, que tem tudo lá. Na verdade, eu não criei. Na verdade, eu não criei um site. Eu criei... tem o Júnior Souza Informa, que é o @Júnior Souza Informa no Instagram, que a gente coloca lá todas as ações que a gente faz. E tem os destaques também, onde a gente faz ação de fiscalização, ação de visita, atendimento de pedidos, tudo lá, fica tudo lá no Instagram para a pessoa poder participar, navegar, comentar, tá tudo lá para a gente, ao alcance das pessoas, né? Isso aí. Então, você que quiser fiscalizar, né, quiser vasculhar a vida e o trabalho do Júnior Souza, entra na rede social dele. Ô, Júnior, você foi o primeiro que colocou o nome como pré-candidato, né? Aí a dúvida que muita gente tem, né, tido aí é porque o cenário está um pouco maluco, né? A gente tem ouvido falar muita coisa, mas faz parte do processo, né? A pergunta que eu te faço, e vou cobrar ela de você daqui uns dias, é o seguinte: você vai até o final com a sua candidatura, né, por enquanto, pré e candidatura a prefeito? É engraçado essa pergunta, porque realmente sim, eu fui o primeiro a me colocar como pré-candidato. E aí, comentando, né, eu acho o seguinte: na eleição de 2020 foi uma eleição totalmente diferente, foi uma eleição atípica da 2024, aonde não se tinha tanta campanha, porque era pandemia. Então lá eu fui eleito vereador, o mais jovem da turma que está aí e o mais votado. E que esse ano vai mudar muito. Então esse ano 2024 é um ano totalmente diferente de 2020. Sim. Eu passei pela eleição de 2022, aonde ainda assim foi uma eleição difícil para mim, porque eu estava num partido muito difícil, eu estava num partido onde eu não tive, né, recurso para poder trabalhar, no sentido de os grandes deputados tiveram aí
10 vezes mais do que eu recebi, então, obviamente, tiveram aí, consequentemente, sua eleição garantida e, óbvio, conseguiu abrir muitas cidades. E eu apenas com a rede social ali, fazendo trabalho de formiguinha, pedindo voto no sinal, eu tive quase 30 mil votos. E em Sete Lagoas, especificamente, eu tive aí 22,2% das urnas apuradas com voto, perfazendo aí quase 26 mil votos. Então, por isso, esse dado é muito importante, e a eleição, ela consiste em confiança das pessoas em querer um candidato que se posicione e fale a língua do povo, né? E que, além disso, tem um trabalho que é diferente da política tradicional, porque eu acho que a política ela está mudando. E a de 2024 vai ser muito diferente da 2022 e a de 2020. Então, eu me posicionei no sentido de, olha, eu fui o mais votado entre todos os candidatos, e aí, né, como federal, eu tive grandes nomes concorrendo aí junto comigo, que foi o vice-prefeito, né? Estava ali concorrendo como deputado federal. Nós tivemos aí o ex-prefeito, ex-deputado Márcio Reinaldo, também, 2 vereadores. Então, assim, para mim foi surpreendente essa votação, eu ser o mais votado como federal e o mais votado também considerando os grandes nomes que a gente tinha como deputado estadual. Uhum. A gente tinha 3 vereadores, o deputado estadual atual também, né? Então, isso eu ser o mais votado dessa turma toda, e o fenômeno Nicolas, né? Que também teve aqui em Sete Lagoas uma votação expressiva, quase 20 mil votos. E isso, além disso, é o que eu digo, né? É o que eu disse. Eu fiquei muito feliz de saber que eu fui o mais votado. Isso tem que ser considerado. E quando você vem em uma eleição municipal próxima, se posicionar é natural que, como um deputado federal que teve quase 30 mil votos, né, na região, e em Sete Lagoas 22,2% das urnas apuradas, eu precisava me posicionar. Uhum. E isso é natural que eu tenha que realmente posicionar, porque a população me cobra. Júnior, olha, você teve quase 26 mil votos e você não vai se posicionar para ser um futuro prefeito de Sete Lagoas? Então, isso eu já recebi essa cobrança natural das pessoas. Quer dizer, um pedido da população para que você fosse candidato. Também, não é só da população, como um desejo meu de acreditar que Sete Lagoas tem jeito. Uhum. Sete Lagoas, Santiago, é uma cidade maravilhosa. Sete Lagoas é uma cidade onde as pessoas acreditam. É uma cidade que tem tudo para ser uma potência do estado, porque a gente está aí 55 quilômetros do aeroporto internacional. A gente está do lado de uma via, de uma BR, né? A BR-040, que te dá acesso do sul, do norte, como se diz, do sudeste, aliás, do nordeste ao sul. Então, por que não acreditar no potencial que a nossa cidade é? E por que não acreditar que a cidade precisa evoluir em todos os sentidos? Porque se a gente for voltar para trás ali, começar, não precisa ir longe. A gente voltar um pouquinho, a gente vai perceber que nosso turismo deixou de ser referência, que o nosso comércio deixou de ser referência, que as nossas vias, eu estou falando das nossas ruas, muito se fez recentemente, porém, poderia ter sido feito há 6 anos atrás. Eu conheci tem um amigo, né, inclusive quero mandar um grande abraço para ele, que é o Juninho de Neves, que ele tem um programa maravilhoso que asfalta 5 quilômetros por mês na cidade de Neves. Então você imagina se tivesse feito esse programa em Sete Lagoas, hoje nós teríamos todas as ruas asfaltadas na nossa cidade. E por muitas vezes, como eu conheço a cidade inteira, hoje nós temos pontos onde fala que a rua é asfaltada, onde você tem lá pedras, né? Calçada. Então, primeiro, acreditar que Sete Lagoas precisa dessas grandes mudanças, precisam de novas ideias, que a gente precisa efetivamente pensar primeiro no povo que mora aqui e, claro, melhorar aquilo que é visto pelos nossos olhos. Né? Uma cidade mais linda, uma cidade mais limpa, uma cidade onde você vai resgatar o turismo, onde você vai sair à noite, você ter uma segurança, você vai ter dignidade de poder caminhar na lagoa, ou vai ter a segurança de caminhar na lagoa, sentar ali, tomar um sorvete, né? Ir num bar, que nós perdemos essas referências.
Hoje você fala assim, olha, galera aí que está entre 22 ou, sei lá, 18 a 30 anos, que está ali numa fase, né, de balada. Fala, olha, o que Sete Lagoas tem para fazer? E aí, né, as pessoas me questionam, porque na minha época de 18 a 20 e poucos, a gente tinha vários bares noturnos na Orla da Lagoa e que era legal você ir para a Orla da Lagoa. Não sei se você lembra dessa época, assim. Você tinha ali o Fiorenza de um lado, aí você tinha como é que chama? O Vulcano, você tinha o Iceberg, ali você assistia os jogos, a galera comemorava, o time que ganhava era ali, você tinha uma concentração da nossa juventude, né? E aí você tinha algo para poder fazer. E hoje, quando você vai pensar em fazer algo, né, você não tem opção. Foi esquecido. Uhum. E vou dar mais exemplos. Por exemplo, o comércio. Se hoje existisse talvez um business center, onde você pudesse integrar todas as cidades da região e ali trazer prefeitos, trazer secretários, trazer entidades para dentro de Sete Lagoas. E eu estou falando que não precisa ser a nível estado, não. Você faz isso como micro-região, que hoje Sete Lagoas ela é abraçada por 34 municípios. Então, Sete Lagoas é a referência desses 34. Então, se você trazer essas pessoas para Sete Lagoas e fala assim, olha, nós somos uma potência comercial, olha lá, nós temos a Monsenhor Messias, nós temos a Emílio de Vasconcelos, nós temos um shopping, nós temos 2 shoppings, na verdade, porque o da Lagoa ali meio que, né, mas vai voltar. Mas assim, você tem uma potência comercial. E aí fala, olha, o e-commerce, a gente precisa lutar, né, de frente com o e-commerce, mas nós temos um setor comercial que a gente precisa melhorar, precisa mostrar isso para as pessoas, aquecer. E não tem políticas públicas ou um apoio do poder público em fazer isso, e a gente precisa fazer. Uhum. Né? Você já está meio que falando um pouco do seu plano de governo. Mas eu não posso falar plano de governo, mas você entende. Antes de falar do plano de governo, eu quero que você me responda a pergunta que eu te fiz. Você leva a sua candidatura a prefeito a todo custo, né? Porque por enquanto pré-candidato, depois candidato, até a eleição, até as urnas, ou você pretende se retirar, você pretende deixar de ser candidato a prefeito e aceitar as propostas de vice? Como é que tá isso para você, né? Você vai bater firme ou não? Porque a pressão eu sei que é grande. É engraçado que essa proposta de vice, eu sou vice de todo mundo, né, gente? Todo dia no WhatsApp alguém me manda mensagem, mas você é vice de fulano, você é vice de ciclano, você é vice de Beltrano, você é vice... Gente, eu não sou vice, eu sou pré-candidato a prefeito de Sete Lagoas. Pelas minhas convicções, por acreditar que Sete Lagoas é a primeira opção que nós temos em mudar. Uhum. Primeira opção que a população tem de mudança talvez seja, de fato, né, essas ações que vão dizer ou que vão corresponder à eleição, né? Então, sou pré-candidato a prefeito de Sete Lagoas até o final. Então, para de proposta, gente, que o homem é candidato, viu? Ô, Júnior, me falaram aqui nesse programa, né, que a gente precisa que nessa eleição a gente tenha candidatos, olha só, e a gente tem que ser profissional, né? Não é uma eleição mais para amador, né? Como é que você vê isso? Parece que foi um recado meio assim, sabe? Né? Na verdade, eu concordo com quem disse, porque não é uma eleição para amador, no sentido de que não se aventure em órgão público da mesma forma se você entrasse numa empresa amanhã para ser um profissional da administração privada e não soubesse o que fazer uma conta de 2 mais 2. Para mim que venho de empresa privada, como grupos grandes, que é uma empresa, são 2 multinacionais, que é a Iveco, Grupo Fiat, e depois Tenaris, Grupo Petrolífero. Depois vem para uma controladoria geral, que é órgão público municipal. Depois vem para o legislativo também, legislativo, né, municipal. Peraí, aí você fica pensando, quem é amador para encarar uma cidade que arrecada tanto, onde você tem um potencial aí grande para poder trabalhar? Quem é um amador que vai encarar? Primeiro, eu nem sei se teria coragem de colocar o nome de pré-candidato ou seria pré-candidato para encarar uma cidade desse tamanho. Porque nós estamos falando de 250 mil pessoas. Primeiro, uma coisa é ser gerente de uma loja, né? Outra coisa é ser gerente... Você está falando de uma potência. Como eu disse, hoje Sete Lagoas
precisa se enxergar com outra ótica, né? Não é para amador, realmente, eu concordo. Não é para amador que nem sequer trabalhou em uma empresa privada para saber que você, se você não manter ali entregando o seu trabalho, você talvez seria demitido com 1 ano. Ao contrário de mim, que fiquei 10 anos dentro do grupo Fiat, que é de Sete Lagoas, realmente não é para amador. Você tem que primeiro ter a experiência de uma empresa privada onde você tem um chefe, onde se você não entrega resultado, você é demitido, para depois você encarar o seu chefe, que é o povo, né? Então, isso aí já começa, né, com a minha vasta experiência de 12 anos, empresa multinacional. Se eu não tivesse essa experiência, talvez eu me consideraria como amador. Mas primeiro você tem que encarar aquela pessoa que está ali pagando com a carteira assinada. Ju, na entrevista anterior, eu entrevistei o prefeito de Sete Lagoas. Ele falou que para essa questão de campanha, né, para se ser um bom candidato que tenha condição, você tem que ter popularidade, grupo e dinheiro. Esses são os 3 pilares que ele sempre fala, né? Popularidade, grupo e dinheiro. Você é contra essas coisas ou você já bate essas 3 e elimina? Olha, na verdade, Santiago, é um pouco... cada pessoa te ensina algo, né? Eu acho que a gente tem que aprender com as pessoas, tem que considerar o conhecimento dos outros. Você nunca é inteligente o suficiente para não aprender nada. Então, pelo contrário, eu sempre aprendo com isso, né? Mas eu acho que é uma boa, né? uma boa reflexão de política. Se você não tiver dinheiro, se você não tiver grupo, se você não tiver popularidade, você não consegue alcançar. E aí, né, eu aprendi com ele que se faltar um desses, você não consegue alcançar. Mas a política tem mudado, né? Eu fui vereador mais votado em 2020, gastando R$520. E foi eu e o meu celular, praticamente. Depois eu fui o deputado federal mais votado de Sete Lagoas, gastando 10 vezes menos que o deputado eleito, ou os deputados eleitos em Sete Lagoas, com meia dúzia ou 5 apoiadores, assim, pedindo voto, né? Que seria minha mãe, meus amigos, enfim. Então, eu acho que a gente tem que considerar, sim, obviamente, né? Ele com conhecimento muito vasto de política, com anos, com a trajetória aí de política, a gente tem que considerar, mas eu ainda considero que a política, ela tem mudado, né? Então, assim, como que talvez eu esteja liderando uma pesquisa se eu não tenho grupo, se eu não sou popular ou se eu não tenho dinheiro? Então, vai de encontro, talvez, àquela questão, né, que é dita da política desses 3 pilares, que também são extremamente importantes. Eu acho que isso aí é o resultado, é o sucesso. Grupo, dinheiro e popularidade. Porém, vou dar um exemplo. Como que Cleitinho virou senador, Santiago? Tem um Cleitinho, tem o Nicolas. Tem o Nicolas, tem o Janones, tem aí o Zema, o governador, que são pessoas fora da curva, né? Então é um negócio assim, Cleitinho era vereador, que virou deputado, que virou senador. E onde estão esses pilares, né, nessa caminhada, trajetória deles? Então tem algumas referências e, obviamente, você tem que considerar todas. Porém, eu acho que Sete Lagoas é uma cidade conservadora, é uma cidade que vai votar pelo conhecimento que a pessoa tem na sua própria cidade, é uma cidade que reconhece quem posiciona, quem faz boas práticas dentro da política, quem integra, quem assiste, quem está ali junto, entendeu? Então, é nesse sentido que a banda vai tocar. Eu acredito que essa eleição vai ser uma eleição que não vai ser fácil, mas é uma eleição que precisa ser considerada, esses pilares, mas também precisa ser muito considerado a nova política, né? Pois é, nessa questão de grupos, né, a gente sabe que o atual prefeito montou aí 8 partidos, né, sempre comandou aí, parece que 12 ou 13 vereadores, e aí, assim, a gente ainda não tem uma noção de como que vai ser isso, né? Eu quero que você me fale o seguinte, mesmo que a gente tenha um grupo apoiando um candidato que não seja você, entendeu? Esses vereadores, essas pessoas políticas, caso você seja eleito, né? Qual que vai ser o seu relacionamento com essas pessoas? Total, relacionamento total. Não se constrói uma cidade boa de se viver sem uma boa relação entre legislativo e executivo. Isso aí esquece.
A cidade só funciona, a população só reconhece a boa prestação de serviço a partir do momento que existe diálogo. A política é diálogo, Santiago. Então, assim, ó, primeiro quero realmente parabenizar o prefeito, que o prefeito, ele é a maior liderança que sabe fazer chapa. Isso aí é inegável. Né? Ele consegue realmente colocar pessoas estratégicas ali e conseguir construir partidos bons, grandes partidos aí com seus vereadores, né? Porém, no sentido de trabalho, você tem que haver essa integração, né? Eu tenho grandes amigos lá na Câmara, claro, com cada um na sua linha de trabalho, mas são pessoas que fazem um trabalho incrível. Então, a gente tem que respeitar, primeiro, a eleição, que é democrática, e segundo, a boa relação e democracia, porque a cidade que vive em guerra, ela não cresce. Você tem ali embates políticos, você vê que a cidade não desenvolve, né? Então, eu acho que a consciência da importância de ser um bom legislador no sentido de ter o diálogo com quem executa, né? E eu só aprendi isso depois de 2 anos que eu estava lá na Câmara, sabe? De ter essa relação de conversa. Mas o Executivo precisa dialogar com o Legislativo, né? Porque ali tá a Câmara, que é ali quem aprova e quem direciona os projetos para serem executados. Então, cara, é diálogo, né? Democrático. Pois é. Mas no caso, você disse que não aceita ser vice, né, dos outros. Mas você aceita o vice? Não, é diálogo. É diálogo. Na verdade, qual linha, né? De qual não, grupo? na verdade. Ou você está fechado a algum grupo? Não. Eu estou totalmente aberto, até porque eu tenho hoje o PRD, o União Brasil e o PRTB, que são partidos que estão com a gente, que são partidos que vão ter uma candidatura a vereador. 100% definido, que são esses. Aí tem conversa com um, tem conversa com outro, e óbvio que a gente está aproximando está funilando, e aí a gente tem que ter a conversa com outras pessoas, outras lideranças, outros partidos, para poder compor. Isso é natural acontecer, né? É democrático. Exatamente. Porque eu acho que o que agrega, né, são pessoas que têm ali o seu trabalho prestado, direcionado a determinada classe, eu tenho um determinado público, então a gente precisa mapear, entender e ter ali uma composição de prefeito e vice ou vice-versa. Pois é, nós temos aqui hoje colocados como pré-candidato você, Douglas Melo, Carol Canabrava, Ramsés e um que eu não sei se ele seria substituído pelo Douglas, né? Que no caso é o Partido Novo, né? Que eu acho que parece que aí tem uma parceria que se tiver de um não teria de outro. E o candidato da situação, que seria para substituir o atual prefeito. Nós temos 6, né? 6. Desses grupos aí, algum deles você não faria parceria? Na verdade, é diálogo, né? Não tem ninguém que eu não faça. Óbvio. É porque, na verdade, a busca dos candidatos ideal é aquela que é vista pela população. Óbvio que tem grupos que não se conversam, mas eu não tenho dificuldade de conversar com ninguém. Talvez de todos aí, eu seja o que tenha aí conversado com todo mundo e consigo dialogar com todo mundo, né? Eu não tenho dificuldade nenhuma. A questão é que... A questão é que a minha posição ela é coadjuvante, né? Essa é a verdade. Você é melhor vice de qualquer um da cidade. Com você eu ganho, com você eu ganho. E aí me coloca até porque eu não sei se é porque eu tenho um bom relacionamento com todo mundo ou se subestimam talvez a minha expressão de voz, ou me subestimam na situação de conseguir chegar até a população e dizer, olha, eu sou um pré-candidato a prefeito, entende? Então, eu não sei te dizer friamente aqui qual é essa questão que as pessoas me tratam dessa forma. Porém, diálogo tem com todos, sem problema algum, sem restrição nenhuma. Dependendo, é aquele negócio que ficou para trás, passou, agora é um outro momento, nós precisamos conversar e pensar o que é melhor para Sete Lagoas. Tá, Júnior sendo prefeito de Sete Lagoas, que cidade que eu posso vislumbrar? Cara, uma cidade moderna, uma cidade interativa, uma cidade bonita, uma cidade inteligente, uma cidade com meio ambiente onde você vai poder transitar, enxergar que existem ações voltadas para que o meio ambiente seja considerado, uma cidade sustentável, uma cidade onde você vai conseguir fazer um turismo, onde você vai ter uma vida noturna, né, de qualidade, com segurança. Então, uma cidade
que é Sete Lagoas, que é uma cidade bonita, né? Então você vai conseguir enxergar todos esses aspectos. Acho que a gente precisa desenvolver, como eu disse, eu tenho um pensamento muito grande, porque eu morei em grandes cidades, morei em cidades, né, de países aí, morei na Europa, morei nos Estados Unidos. Então eu percebo que se existir essa integração de tecnologia e com a cidade, que é uma potência, você consegue desenvolver uma cidade realmente moderna, com o espírito de interior, que ninguém quer perder isso. É uma cidade onde você tem um conforto ali, mas é uma cidade moderna. Claro que nós não vamos pensar na Wall Street, onde você tem lá, né, na Times Square, onde você vai pregar painel pela cidade inteira, mas você vai ter uma cidade moderna, com a facilidade aí de emitir o seu próprio, né, a sua própria guia para pagar o seu IPTU, onde você vai conseguir emitir uma nota fiscal de prestação de serviço do seu celular, onde você vai conseguir ter uma mobilidade urbana adequada para uma cidade de 250 mil pessoas, onde você vai ter a certeza que você não vai parar no sinal e ficar ali durante minutos, né, atrapalhando você chegar em casa. Então é tudo isso que a gente vai discutir e vai mostrar que Sete Lagoas tem jeito, né? Parar com esse negócio de semáforo de 4 tempos, né, que já passou do momento de Sete Lagoas ser uma cidade grande, ter o espírito de cidade grande, mas com as suas peculiaridades de cidade de interior, porque é bom, é gostoso se sentar ali numa praça, ver o tempo passar, olhar para a lagoa, olhar o pôr do sol da lagoa e ver as belezas que a gente tem, né? Isso aí. Ô, Júnior, eu teria várias outras perguntas, mas o nosso tempo, né? Tá acabando, né, Santiago? Tá acabando. Se eu não te perguntei alguma coisa que você queira falar, fique à vontade. Não, você me perguntou basicamente tudo. Quero te agradecer a oportunidade de novo, dizer para Sete Lagoas da importância que é a participação de todo mundo nessa, né, corrida eleitoral, dizer da importância que é de buscar o seu verdadeiro representante, da importância que é para ele e para a sociedade reconhecer isso. Sete Lagoas só vai avançar, só vai ter uma cidade bonita, tecnológica, avançada, moderna, a partir do momento que compreender que a cidade anda de acordo com os anseios que é da população e fazer com que realmente isso aconteça, né? Renovar ou dar oxigênio para a nossa cidade é fazer com que também seja peça fundamental para a mudança e que aí você consiga viver numa cidade muito mais bonita, muito mais aconchegante, muito mais segura e aí principalmente pelas escolhas de quem está nos acompanhando. Isso aí, parabéns e sucesso no seu trabalho, sucesso na sua candidatura, né? Agradecer a você também, aos assessores aqui do Júnior. Eu quero encerrar esse programa dizendo o seguinte: essa foi uma fase, né, dos pré-candidatos. A gente só tem até o dia 6 para fazer essas perguntas. A gente recebeu aqui vários deles, né? Nós só não recebemos aqui, pelo que eu sei, o Douglas Mello, que a gente convidou, mas não veio, né? Não deu certo, parece. E também a Carol Canabrava. Então, nós convidamos todos, né? E se caso eles forem candidatos, a gente pretende convidá-los também, né? Que aí já é um formato totalmente diferente para a gente ouvir os candidatos a prefeito aqui na TV Sete Lagoas, que é um processo muito diferente, as perguntas são muito parecidas, né? Mas a gente pretende fazer isso para contribuir com o processo eleitoral, como a gente faz aqui há 15 anos na TV Sete Lagoas. Obrigado você, obrigado Júnior, sucesso na sua campanha, sucesso aí no seu trabalho e a gente volta em breve com mais um programa Santiago Entrevista. Até lá então.